Olá! Vamos conversar hoje sobre uma estrutura de pensamento bem interessante. Uma que nos ajuda a ancorar nossa visão de mundo na realidade, sabe? Para a gente sair um pouco das teorias abstratas. A ideia é, literalmente, ter os pés no chão. Mas afinal, por que isso é tão importante? Sabe aquela sensação de que, muitas vezes, as grandes discussões sobre o mundo acabam ficando distantes, presas em uns conceitos super complicados que, no fundo, não se conectam muito com a vida real? É muito fácil a gente se sentir meio perdido nos labirintos ideológicos, não é mesmo? Pois é, mas e se existisse uma forma de sair disso tudo? É exatamente o que vamos ver aqui. A proposta é um modelo de 4 pilares, ou, se preferir, 4 chaves, que foi pensado justamente para tirar a gente da abstração e trazer de volta para o que é concreto, para o que é real. E o mais interessante disso tudo é que essa jornada, ela começa por dentro. É isso mesmo. As duas primeiras chaves focam totalmente no nosso mundo pessoal, sabe? Naqueles princípios internos que servem de base para todo o resto. Então vamos lá, vamos dar uma olhada na primeira. Ok, a primeira chave é bem direta e, nossa, muito poderosa. A ideia é a seguinte: em vez de ficar avaliando uma ideia pelo que ela promete, a gente passa a olhar para o que ela de fato produz. O foco muda completamente, sabe? Sai das palavras bonitas e vai direto para os resultados que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir. E essa citação aqui, super antiga, resume a ideia de um jeito perfeito. Pelos seus frutos os conhecereis. É um critério de avaliação que parece simples, mas ele é implacável. Pensa bem, uma árvore boa não dá fruto ruim. E do mesmo jeito, uma filosofia de vida ou uma ideia que seja realmente boa tem que se manifestar em ações e resultados positivos no mundo real. Faz todo sentido, né? Tá, mas e na prática, como é que isso funciona? Bom, significa trocar aquelas grandes teorias sobre justiça social pela empatia de verdade, com a pessoa que está ali, do nosso lado. É a gente entender que as nossas ações do dia a dia, elas são o verdadeiro teste das nossas crenças. E mais, é valorizar o trabalho concreto, não importa qual seja, como algo essencial para a dignidade humana. Vamos para a segunda chave. E essa aqui, olha, ela vira o holofote totalmente para dentro. Sabe como a gente tem a tendência de já apontar o dedo para os problemas do mundo, né, para a culpa do sistema, a culpa dos outros? Pois é, essa abordagem propõe justamente o caminho contrário. Qualquer reforma do mundo precisa, antes de tudo, começar com a reforma de si mesmo. E, gente, a diferença de perspectiva aqui é gigante. De um lado, tem aquela visão que está sempre procurando culpados externos para os problemas. Mas do outro, tem uma visão que nos chama para assumir a responsabilidade. Para a gente entender que a mudança de verdade, aquela que dura, ela começa com a transformação pessoal. Nossa, e essa imagem aqui é fortíssima, né? A ideia de que antes de se preocupar com um cisquinho no olho de outra pessoa, a gente precisa primeiro lidar com a trave que está no nosso próprio olho. É um chamado radical para a humildade, para a autoavaliação, e talvez seja o antídoto perfeito para aquela arrogância que muitas vezes vem junto com as certezas ideológicas. Muito bem, agora a gente passa para a segunda metade do nosso papo. Vamos ver como esses princípios que começaram no campo pessoal agora moldam a nossa visão do mundo lá fora. O foco se expande e a gente vai falar de liberdade e de linguagem. O terceiro pilar, então, é uma baita defesa da liberdade humana. É um convite para a gente rejeitar de vez qualquer visão que nos reduza a meros produtos de forças externas. Não importa se são forças econômicas, sociais, biológicas, a ideia central aqui é que nós somos muito mais do que apenas o resultado do nosso ambiente. A ideia que se opõe a isso tem um nome: determinismo. É aquela crença de que tudo já está determinado por causas que vieram antes, e que, por isso, o ser humano não tem livre-arbítrio. Esse tipo de pensamento nos transforma em vítimas passivas das circunstâncias. Pensa só, se tudo já está decidido, para que se esforçar? Por que tentar mudar alguma coisa? E aqui está o ponto crucial da coisa. A visão com pés no chão insiste na responsabilidade pessoal. Simples assim, um ato tem um autor, e a responsabilidade é dele. Já o determinismo, ele faz o contrário. Ele pode diluir a culpa em abstrações como a sociedade, a história, e aí, no fim das contas, ninguém é de fato responsável por nada. E a consequência de pensar assim é totalmente libertadora. Porque se a gente não é prisioneiro do nosso passado, nem do nosso ambiente, isso significa que a mudança é sempre possível. Ninguém está preso para sempre a uma classe, a uma identidade ou ao erro que cometeu lá atrás. A porta para a mudança, para a conversão, ela está sempre aberta.
Chegamos ao último pilar, e ele foca na nossa ferramenta mais básica para entender o mundo, a linguagem. A proposta aqui é bem direta. O jeito que a gente fala sobre a realidade acaba moldando e muito a nossa percepção dela. É por isso que a escolha das palavras é fundamental. É muito comum a gente ver certas ideologias se escondendo atrás de uma linguagem toda abstrata. Sabe, elas usam aqueles jargões que só os iniciados no assunto entendem. E o que isso faz? Acaba criando uma barreira, distanciando as ideias da experiência real, da vida das pessoas. Agora, em total contraste com isso, a abordagem com pés no chão prefere a linguagem do concreto. Ela vai usar parábolas tiradas da vida de todo dia. Pensa no semeador, no grão de mostarda. Usa símbolos que a gente pode tocar e sentir, como água, pão, vinho. Usa histórias que todo mundo entende, que são universais. Essa abordagem não tem medo do que é simples, porque ela entende que as verdades mais profundas podem sim ser comunicadas de um jeito acessível para todo mundo. Beleza. Agora, para fechar, vamos juntar todas as peças. Porque esses 4 pilares não são ideias soltas, sabe? Eles funcionam em conjunto, como se fossem uma chave para destrancar uma porta. Uma porta de volta para a realidade. Então vamos lá, recapitulando essa estrutura. Primeiro, focar nas ações e nos frutos, e não só nas palavras. Segundo, começar a mudança por si mesmo, com humildade. Terceiro, afirmar sempre a liberdade e a responsabilidade de cada um. E por último, quarto, preferir uma linguagem concreta que se conecta com a vida real em vez de jargão complicado. Resumindo tudo, o convite aqui é para um retorno radical ao que é real. É um chamado para a gente parar de flutuar no mundo das teorias e, de fato, fincar os pés com força no chão. No chão da experiência concreta, dos resultados práticos e, claro, da responsabilidade pessoal. E talvez o exemplo mais definitivo de toda essa filosofia esteja nesta frase. A ideia de que a palavra, a verdade com o V maiúsculo, não ficou lá no alto como um conceito abstrato, mas se tornou algo concreto, algo tangível, histórico. É, no fim, a rejeição mais forte possível de uma visão de mundo que seja desencarnada, distante da realidade. E para a gente terminar, fica aqui essa reflexão. Se a gente aplicasse esse filtro do concreto no nosso dia a dia, nas nossas discussões, nas nossas decisões, o que será que mudaria? Como é que isso transformaria o jeito que a gente lida com os desafios e com aquelas grandes questões que, no fundo, todo mundo enfrenta?